Fala moçada, bom ou não? Começando mais um vídeo aqui, Vieira Investe, seja muito bem-vindo ao meu canal. Pessoal, o canal é novo, se inscreva aí, dê uma força, deixa o like, deixa um comentário se você caiu de paraquedas por aqui. Meu nome é Thomas Vieira, eu tenho 36 anos, eu moro nos Estados Unidos desde dezembro de 2009. Eu invisto ativamente na Bolsa Americana desde meados ali de 2018. Desde o tarifaço do Trump, eu fiz um ganho de capital na minha carteira, tá? Tudo que já tinha lá, eu troquei tudo para ETF, já tinha bastante. Fiz um ganho de capital e decidi abrir uma carteira nova para compartilhar com vocês esse progresso. Aquela carteira tá lá e vai ser compartilhada essa carteira que você tá vendo aí na tela já aí com ganho de capital bacaninha. Comecei em abril de 2025, tá? Quem viu o último vídeo aí do VIT vai ver uma diferença brutal aí no valor da carteira, quase dobrou. Não, mas na verdade eu fiz só 2 aportes de $500, tá? Eu faço aporte de 2 em 2 semanas, já vem descontado do meu salário, só que eu decidi abrir uma outra conta. É uma segunda conta de apostadoria privada que chama Roth IRA. E como eu vou começar a aportar nessa carteira aí agora só e no Roth IRA só, eu decidi compartilhar com vocês, tá? Mas eu já tenho a minha aposentadoria privada vinda do trabalho, que também compra ações, que já é mais robusta, a minha carteira normal. Só que esse Roth IRA e essa carteira pública vai ser compartilhada todas com vocês, como eu estou aportando nelas, vai ser compartilhado junto aí, tá bom? E como o vídeo é para falar sobre Google, vou mostrar para vocês aqui como é que tá a situação da carteira. Eu estou com 8 ações. Aqui embaixo você vê o breakdown da carteira. Google hoje representa 15,51% da carteira. Estou altamente investido em Google. Pessoal, esse é o guidance da carteira, tá bom? Como eu decidi fazer um Roth IRA, então eu vou aportar mais esse ano, né? Decidi compartilhar. A princípio eu não ia, mas eu decidi compartilhar com vocês aqui. Então eu devo beirar os 20k esse ano, cara, de aporte. Como está escrito no guidance desde o começo do ano aí. E o que eu queria falar também, dá uma pausa, dá uma lida com calma aí se você tiver interesse, é o seguinte: na minha estratégia essa carteira foi feita para ter muitos ativos, tá bom? Tomar um pouquinho mais de risco, o Roth IRA eu vou botar só ETF e na carteira normal mais ações. Mas o objetivo é chegar a 100k até o fim de 2029. Eu tô achando que vai ser bem plausível chegar a $100 mil até o fim de 2029, então segue o canal aí. Quero mostrar para vocês das últimas transações que eu fiz, tá? É dia 5 de junho, o mês é na frente aqui nos Estados Unidos, tá? Eu comprei uma ação inteira de Google e no dia 20 eu comprei 2, tá bom? Eu acredito no potencial e no retorno de Google. Lembrando que isso não é recomendação de compra e venda de ativo nenhum, isso é a minha opinião e vamos falar sobre Google aqui para poder te ajudar aí se você tiver interesse, tá bom? Você aprender um pouquinho mais sobre a empresa. Cara, eu adoro esse tipo de gráfico aqui, cara, porque para mim, pessoalmente, eu prefiro ver gráfico do que ver número, tá? Funciona mais para mim. Então você vê como gera receita. No primeiro trimestre de 2025, gerou o Google 90 bilhões de dólares, é receita. E desses 90 bilhões de receita, 50 bilhões vem da pesquisa do Google, daquela barrinha que tem no seu telefone. Se você for no Google Chrome ou seu navegador e pesquisar alguma coisa no Google, isso gera receita para o Google por questões de patrocínio. Empresas pagam para ter os seus links lá recomendados pelo Google. Isso gera uma receita brutal, como vocês estão vendo aí. YouTube dá quase 9 bilhões, isso é crescimento de 10 anos, year over year, ano após ano, ano sobre ano, como queira aí, né? Os 50 bilhões de receita no Google Search foi 10% também. E o Google tem outras maneiras de ganhar receita, que é o Google Cloud, a nuvem também, que tem crescendo bastante aí, a gente vai falar sobre isso também. E nesse Other aqui, que são outros tipos de geração de receita, tá o Waymo. É o Robotaxi, igual a Tesla aí tá lançando. A Google já tem um Robotaxi muito mais estabelecido do que a Tesla, que lançou aí, foi semana passada. Lembrando que esse vídeo é dia 28 de junho que eu tô fazendo aqui com vocês, tá? Bom, aqui estamos para ver gráfico, né? Falei para vocês que eu gosto de ver gráfico. Eu sou um investidor, pequeno investidor, né? Que gosta de fazer análise fundamentalista. A gente faz análise, eu faço no caso, análise fundamentalista e depois a gente vê o cenário macro, a gente lê notícia, a gente acompanha, tá? Eu sou uma pessoa que eu leio bastante das empresas que eu invisto. Bom, a gente está falando de uma empresa, cara, que tem um market cap de 2,17 trilhões, 11 trilhões de reais, dá mais ou menos aí, né? 12 trilhões de reais quase, né? PE, que é preço sobre lucro atual,
Dos últimos 12 meses está a 19,6. Até 20 eu acho super interessante, é compra forte, tá? Esse seria meu preço teto, não é em relação ao valor, é em relação ao preço sobre lucro da empresa, tá? No caso específico do Google, para mim. E para 2026, diminuiu para 17,56, isso é bom. Ou seja, o lucro vai aumentar, então o preço sobre lucro vai diminuir. Então tem perspectiva de lucro, isso é excelente. Tem um EV/EBITDA de 14,49. Para empresa de tecnologia, cara, o EV/EBITDA às vezes você pode usar. Eu prefiro olhar o preço sobre lucro em alguns casos, tá? EV/EBITDA eu gosto mais para empresa cíclica, beleza? E o PVP é 6,3, mas é irrelevante aqui no caso, porque é uma alta geradora de receita e de lucro, a máquina de imprimir dinheiro praticamente o Google, né? Outros dados interessantes, 30% de margem de lucro, né? Nossa, excelente, cara. Margem operacional de 32,67. Eles têm de cash quase 100 bilhões, 95 bilhões, tem de dívida 10,9 bilhões. O dividendozinho começou a pagar ano passado, mas é ínfimo ainda, né? É um crescedor de dividendo. E o payout deles é 9,03%, então não faz nem cosquinha no fluxo de caixa livre da empresa. Pessoal, aqui está a cotação atual, está 178,27, que eu quero mostrar para vocês que desde que começou o ano, 1º de janeiro de 2025, ainda está em queda. 6,48%. Por que está em queda? Eu deixei escrito aqui alguns motivos, tá? Esse é o que eu tenho tomado de base, beleza? Vou aumentar aqui, né? Por que o Google está com valuation tão descontado em relação aos seus pares? Estimativas de lucro menor para aumento de lucro menor, né? Que tem um CAGR de lucro brutal aí e está apenas 6% de crescimento. Problemas com antitrust, monopólio no caso de propagandas, tá? A inteligência artificial pode fazer o Google Search diminuir radicalmente as receitas, mas tem um parêntese aí, tá? O Gemini, que seria a inteligência artificial do Google, tem ganhado bastante market share e eu acho que com isso pode dar uma balanceada aí, mas é isso que está realmente fazendo o preço estar tão descontado em relação aos seus pares. E altos investimentos no próximo ano. No ano de 2025 está suposto gastarem com capex 50 bilhões de dólares e 2026 75 bilhões de dólares. Eles não podem ficar para trás das big techs aí como OpenAI, Microsoft e outras, tá? Principalmente com cloud, no caso, que é uma geradora de receita atual do Google aí. Voltando aqui para os gráficos, tá? Olha que gráfico lindo, gráfico de receita. Receitas contínuas vai variar um pouquinho ali, vai ser melhor em um ano do que em relação ao outro. Faz parte, não é cíclico, você tá vendo uma escadinha bem bonita aí. Receita por segmento, aqui tá o mapa de calor, tá? Por exemplo, do primeiro trimestre de 2025, você pode ver aí que o Google Search foi 50 bilhões, como eu já tinha mostrado naquele outro gráfico para vocês. YouTube, propaganda. Google Network seria as outras coisas aí, como o Play Store e outras coisas, né? Que eles têm aí. O Cloud está dando 12,26 bilhões. Vamos falar um pouquinho sobre o Cloud. Aqui eu tenho as margens operacionais do Google Cloud, tá? Tem crescido brutalmente. O que aconteceu? Prejuízo há muito tempo e começou a dar lucro no primeiro trimestre de 2023. E tem crescido também uma escadinha bem bonita, tá vendo aqui, ó? 17%, 17,5%, 17,8%. Lembrando, eles acabaram de fechar uma parceria com o OpenAI, que é o dono do ChatGPT, para usar o cloud dele e alguns atributos do OpenAI. Então isso deve também gerar uma receita maior, uma margem operacional maior para o Google Cloud aí, que também está se alavancando para melhorar esse produto deles, para ser uma geradora maior de receita para eles. Aqui está o fluxo de caixa livre. O que acontece? Tem que tirar do lucro, você tira o CAPEX, que é o investimento, aí te sobra o fluxo de caixa livre. Tá bom? Bonito também, vai ter trimestre que a empresa se alavanca mais, faz mais investimentos no caso, né? E tem a tendência a esse fluxo de caixa livre aumentar com os anos à medida que vai diminuindo o seu CAPEX, que os investimentos vão abaixando. Quanto menor o investimento, maior o fluxo de caixa livre se o lucro, continuar crescente, né? Aqui temos o gráfico aqui do lucro líquido, né? No último trimestre aí foi 34,54 bilhões, maravilha, né? Você pode ver que no quarto trimestre, né, de 2024 foi 26,5 e subiu para 34,5. Brutal, cara. Nesse gráfico é o lucro por ação, tá? Como você pode ver aqui também que aumentou bastante. Em relação, por causa do lucro líquido, aumentou bastante também. Beleza?
bateu a estimativa e mesmo assim o Google não conseguiu explodir o valor da sua ação. Eu tô achando que a promoção pode durar aí por mais um tempo, enquanto essa questão da inteligência artificial parar sobre em cima do Google e a questão do monopólio aí que tem sido processada por alguns lugares aí, parar sobre ele ainda vai estar barato em relação aos seus pares. Aqui a gente tem o gráfico de cash em relação ao débito, né? As dívidas no caso. O verde significa o cash, então não é empresa alavancada, ela geralmente tem muito mais dinheiro do que dívida. Pessoal, aqui tem um gráfico interessante, tá? O jeito que ele vai retornar valor ao acionista, beleza? Aqui é recompra de ações. Por exemplo, no último trimestre, ele pagou 2,43 bilhões com dividendo, isso vem do fluxo de caixa livre, tá? Esses gastos aqui. E 15 bilhões de dólares recomprando ação. Isso gera valor para o acionista, cara, não só dividendo. O dividendo gera valor para o acionista. Sim, a recompra de ação também, tá bom? O preço da ação subir, você fazer ganho de capital, também te gera valor. Então são esses três aí principais que te geram valor aí, ó. Valor da cota subindo da ação do estoque, né? Dividendos e recompra de ação. Eu gosto dos três, tá? Eu gosto dos três. Não é que eu não invista quem não paga dividendo ou quem não recompra ação, mas se você tiver os três, excelente. Aqui está um gráfico lindo do número de ações, você pode ver aqui que mais ou menos aqui, né? 2018. Começou uma recompra pesada de ações de 14 bilhões, hoje tem 12,3 bilhões de ações. Tem gerado bastante valor para o acionista. Aqui tem um gráfico bacana também que eu quero falar para vocês, os gastos, né? Você pode ver aí CAPEX no último trimestre, 17,2 bilhões. Igual eu falei para vocês, tem uma estimativa desse ano de 2025 ser gasto 50 bilhões com CAPEX, tá? Sales and Marketing, na verdade, vendas e propaganda, 6 ponto alguma coisa. O G&A seria gastos gerais com administração, pagar funcionário, 3,54 bilhões. R&D seria pesquisa, Research and Development, no caso, é 13,56 bilhões. Gasto alto. Big Tech, gasto alto com crescer, né? O cloud e a inteligência artificial no Google. Tentando aí pegar o ChatGPT, né, cara? E aqui tá métricas de valuation, cara. O que acontece? Eu tenho um preço teto no Google. Eu compro até estar 20 de PL, tá? É o meu preço teto pessoal. Não é recomendação para ninguém, tá? De compra e venda não, tá bom? Atualmente está 19,35, 19,9 aí, tá? Andou caindo essa semana passada aí. Infelizmente eu não comprei. Eu comprei quando a faca começou a cair, cara. Acontece. 18,42. Mas eu tenho um preço teto. Quando o PL estiver de 20, eu compro. E se você for ver o Free Cash Flow Yield, tá? O yield do fluxo de caixa livre, aqui quanto maior, melhor. Então, se você for ver aqui em abril, com tarifácio, quando caiu lá no chão, estava 4,22. Agora continua bem atrativo, está 3,42, mas semana passada estava 3,7. Quanto maior, melhor. E no caso, o PL, no caso, Price per Earnings, no caso, PL, quanto menor, melhor, tá? E rapidamente vamos falar aqui um pouquinho do Waymo, tá? O que acontece? Bicho, colocaram aqui o gráfico comparando com o Zoox, que pertence à Amazon, e a Tesla, o Robotaxi da Tesla, né, que começou a lançar agora. Aqui você vê um gráfico crescente. No segundo trimestre de 2024, o Waymo, que pertence ao Google, fizeram 50 mil rides, seria viagens, né, caronas, por semana. E atualmente tem dado aí, na verdade, no primeiro trimestre, porque não foi atualizado esse dado aqui ainda, né? A gente não saiu ainda no reporte da empresa o segundo trimestre, não. Então o cara simplesmente do site colocou o mesmo do primeiro trimestre, mas deve atualizar aí, beleza? 250 mil viagens com o Waymo, tá bom? O Waymo ele é feinho, tá? Tem o LiDAR, que seria aquelas coisas em cima que pega 360 sensores. Não é igual a Tesla que funciona como câmeras, não, né? Mas tem sido mais seguro e tem funcionado, cara. Isso seria um catalisador para uma explosão do Google no geral. Isso aqui pode gerar uma receita futuramente, quando o Robotaxi realmente for usado e tirar, por exemplo,
motoristas do Uber, no caso, eles têm um catalisador enorme para uma explosão, cara. Tanto do Waymo quanto da Tesla, lançar o seu próprio aplicativo para poder gerar receita para eles, quanto dos Zoox que pertencem à Amazon, beleza? Aqui está o mapa de calor do SP500, tá? Na sexta-feira subiu 2,88 o Google, só para mostrar para vocês que estava mais barato, tá? Igual eu falei para vocês, meu preço teto, eu olho o PL, se tiver de 20, abaixo de 20, eu estou comprando. Eu estou um pouquinho como é que eu posso falar? Sobreexposto, né? No Google tá precisando colocar outra coisa, mas não quer dizer que eu vou parar de aportar, não. Eu acredito. A experiência, a minha ideia, é o que eu estou fazendo, eu acredito que o Google pode realmente performar. Pessoal, eu coloquei o TradingView aqui em português, eu só quero mostrar para vocês o forecast, tá? É coberto por 72 analistas, tem 12 para manter, 7 de compra, 53 de compra alta, aporte pesado, tá? Tá dando uma máxima aqui na média de 199, preço máximo de 250 dólares, o mínimo de 160. Se bater 160 eu compro, tá? Eu agora, como eu falei para vocês, está na hora de colocar o tipo de ação na carteira, provável que eu vou colocar, mas se baixar o preço, abaixo do meu preço teto, eu vou continuar desbalanceado, tá? Aqui tem as previsões, tá? De EPS, seria Earnings per Share, lucro por ação. A gente vai usar essas métricas, tá bom? Eu já calculei para vocês algumas coisinhas, que é o CAGR, que seria a taxa de crescimento, né, futura. 2025 vai aumentar porque o lucro por ação estava 8,04 em 2024. A estimativa de 2025 é 9,59. 2026 não é tanta, 10,16, mas volta a crescer um pouquinho mais em 2027, 11,56, 2028, 13,22. Isso é estimativa de analistas, tá? Eu tô aqui no site do Yahoo Finance, eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui. Todos esses dados que vocês estão vendo aqui nesse vídeo é de graça, eu não pago nada para ver não, tá bom? Seguinte, se você vier aqui no Google, tá? E você vier aqui em análise, você vem aqui GOGL, né? GOGL, vier aqui em análise, clica aí, tá? Você vai ver que tem recomendações dos analistas, tá? 16 compra, 41 compra forte, 41 compra, 11 para manter, e uma média de preço dos 201 dólares, tá? Eu só quero mostrar vocês aqui embaixo aqui, seguinte, você pode pegar essa lista dos analistas, recomendando ou não, tá bom? O que acontece? Vamos olhar um famoso aqui, ó, JP Morgan. Tá vendo? Tá dando overweight. No caso, seria 180 dólares o preço teto do JP Morgan. JP Morgan que é sempre pessimista com tudo, cara. Mas se você for ver outros aqui, vamos ver algum renomado aqui embaixo. Por exemplo, Citigroup. Tá mandando comprar. Preço-alvo de 203 dólares. Tá? Só para mostrar para vocês como é que você vai no Yahoo Finance. Vai aqui em análise. Beleza? E todos os analistas que eu tiver aqui mostrando, ó, tá vendo? De 32 no caso. Tem uns aqui falando para segurar, outros neutros, que o valor já está batendo no preço, tá? Então deixa eu só voltar aqui na primeira página. Vamos pegar o preço, quem está dando o maior preço aqui seria esse Tigers Financial, 240 dólares. Eu acho um pouquinho esticado também. Tem muita coisa em cima do Google acontecendo aí para estar esse valor aí. Mas só quero mostrar para vocês, na hora que você for comprar qualquer tipo de estoque, dá uma lida, dá uma olhada, beleza? É o que eu faço. Eu não me baseio a compra nisso. Eu me baseio se eu acredito na empresa e se me gera fluxo de caixa livre, tá? É as principais métricas. PL, no caso, fluxo de caixa livre, free cash flow, né? E eu dou uma olhada a seus pares, cenário macro. É assim que eu faço as minhas compras, beleza? E se está descontado também, eu não quero pagar caro numa empresa que eu sei que é boa, só que eu não posso pagar acima de um valor que vai me gerar um custo de oportunidade lá na frente, beleza? Lembra que eu falei para vocês daquele CAGR de crescimento do lucro por ação? Seguinte, se você for pegar, somar tudo, dividir, no caso, faz uma reguinha de 3, de um ano para o outro, aí você vai colocando, depois você pega toda a porcentagem e divide por 4, que seria 4 anos de análise, né? Tá dando um lucro por ação de crescimento, um EPS Growth Rate, de mais ou menos 14 ponto alguma coisa, tá? Isso é o que os analistas acham. E o que tem crescido o lucro por ação aí nos últimos anos aí é 46%, que é brutal. Então vamos ser mais tranquilinho, vamos seguir os analistas, tá? O que acontece? Os analistas colocam um preço alvo, um target price no caso, né? O que acontece? O Google tem batido. Vamos voltar aqui rapidinho. O que acontece? Ó, tá vendo aqui, ó, se você ver no Yahoo Finance, eles colocam um valor, o Google passou, colocou a estimativa de 1,85, bateu 2,12. Colocaram a estimativa de
2,13, bateu 2,15. Colocaram a estimativa de 2,1, bateu 2,81. Beleza? Então vamos ser mais cauteloso aqui, seguindo a estimativa. Não vamos colocar que vai bater nada. Nada acima, beleza? Voltando aqui nesse DCF Calculator, você pode jogar no Google, você vai achar uma aí também parecida com essa. Você pode fazer em relação ao lucro ou fluxos de caixa livre. Como uma empresa que se alavanca bastante, o Google, se alavanca não, tem um gasto alto, isso bate no seu fluxo de caixa livre, eu prefiro usar o lucro. Mas empresas mais maduras, eu prefiro usar o fluxo de caixa livre, tá? Tentando mostrar para vocês como eu faço. Beleza? Eu coloquei, vamos colocar aqui 14, né? Vamos diminuir um pouquinho aqui. E o que acontece? O PL, a média do SP500 aí é 27, cara. Pessoal, só para mostrar para vocês aqui, é melhor dar o número certinho para vocês, né? O SP500 tem um PE de preço sobre lucro, PL no caso, PI no caso, 25,18 atualmente. Então o Google hoje está 19,9, só para lembrar, tá? Voltando aqui, vamos colocar que eu tenho um PL de 22. Então aumentou um pouquinho o valor da ação, tá bom? Começou a performar, começou a gerar um ganho de capital para você aí e foi para 22. O atual dela agora é 19,9, está descontado. Vamos ser de novo bem tranquilo em relação às nossas estimativas aqui, beleza? E eu tenho um retorno desejado de 15%, tá? Toda ação que eu invisto, tirando REITs, tá? E ações pagadoras de dividendo, eu tento colocar acima de 10% do retorno quando eu faço a minha estimativa do valor futuro da ação, porque é acima do que o SP500 tem pago aí, senão só faz sentido você investir em SP500, né? Se você for colocar esses números hoje, tá? Você tinha que entrar na ação a 188 dólares. Esse seria o preço teto para você ter esse retorno desejado a 16,31%. Esse seria o valor, cara. Então, no final de 2030, supostamente, pagando os múltiplos que eu estou mostrando para vocês aí, teria um valor projetado de 380 dólares quase para 2030. Então dava um retorno anual de 16,31%, que provavelmente vai bater o SP500, tá? Então se a gente for um pouquinho mais agressivo aqui, vamos supor que o lucro por ação suba realmente e fica mais ou menos pela faixa de 17 e o múltiplo do PL que o pessoal viu que está crescendo realmente aumente para 24, perto do SP500, né? O desejo do retorno seria 15%, então dava para entrar nela a 234 dólares para você ter os 15% de retorno que você quiser. No preço atual, você teria uma taxa de retorno de 21,46%, tá? Se você for colocar os múltiplos de algumas ações que estão super esticadas, vamos botar um exemplo aqui, que não tem gerado tanta receita, que não tem crescido com uma velocidade tão grande, como por exemplo aí talvez a Apple, vamos colocar uma outra aí pensando aqui de cabeça, Costco, Netflix. Você tem que fazer, são empresas que o pessoal paga um prêmio extra, tá? Um prêmio extra. Então são empresas realmente que fica complicado você fazer esse tipo de análise, que são empresas altamente esticadas, tá bom? Então, eu acho que é só isso por hoje, para não ficar tão grande o vídeo, tá bom? Então por que eu estou comprando o Google, cara? Por esse motivo, tá bom? Continuo comprando, só que eu estou um pouquinho sobreexposto. Beleza? O que vai acontecer é que eu já falei para vocês do meu preço teto, até o PL de 20, mas vamos devagarinho. Eu acho que chegou a hora de colocar uma outra ação aqui, talvez aumentar um pouquinho a posição aqui do Bitcoin, o iBit no caso, NNN, tá? E vamos colocar mais uma ação aqui. Desde que eu coloquei o meu Roth IRA nessa carteira, né, que já tem 2.500 dólares que eu fiz o aporte lá, baixou drasticamente o meu dividendo, mas não tem o que fazer, cara. Lá vai ser só ETF. E a gente vai falar disso num próximo vídeo, beleza? Eu vou explicar tudo bonitinho para vocês, o meu pensamento, e a gente pode falar da carteira num próximo vídeo. Só da carteira com mais detalhes, a gente vai falar de Petrobras e outras coisas aí, beleza? Então, pessoal, esse é o método que eu uso para analisar a ação, só para mostrar para vocês que está super descontado, na minha opinião, tá? Mas não é garantia que o Google vai performar, não, beleza? É simplesmente uma análise fundamentalista que está me fazendo comprar ação, beleza? Então se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, tem alguma dica, alguma sugestão, por favor comenta aí embaixo, porque o canal é novo, estou começando e quero compartilhar com vocês
sem querer ensinar nada a ninguém aqui, sem querer recomendar nada a ninguém. Eu só quero passar, transmitir o que eu sei para vocês aí, beleza? Um abraço a todos, valeu, tamo junto, é nóis. Tchau, tchau.